Alô, prezados amigos, saudações fraternais, meu nome é Peter Undro, muito obrigado por estarem assistindo a mais uma meditação sobre a Palavra de Deus e hoje queremos meditar sobre o tema, o tempo em que vivemos. Cada tempo tem as suas características, as suas finalidades e um dos aspectos muito importantes é saber que Deus já planejou e determinou tudo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso literalmente engloba tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Vamos pensar em alguns aspectos a esse respeito. Em primeiro lugar, tudo tem seu tempo determinado e isso inclui também cada ser humano. Pessoas individuais tem um propósito estabelecido por Deus e há muita coisa sobre a vida da pessoa já determinada por Deus. Nós lemos, por exemplo, em Jó capítulo 14, verso 5, visto que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Então os dias estão determinados. Deus estabeleceu limites e a pessoa não vai passar daquilo que Deus realmente planejou para a vida da pessoa humana. Também existe um propósito e um tempo certo para os países do mundo. A Bíblia nos ensina, em Isaías 14, 26, este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Então Deus tem um propósito para toda a terra, para todas as nações e também ali há limites estabelecidos e propósitos que Deus determinou para a existência delas. Nós temos um exemplo muito claro na vida de Belsazar. A Bíblia fala em Daniel capítulo 5, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse deixado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então nota que Deus fala, foi pesado e acabou. E o teu reino foi dado aos medos e aos persas. Então também aquilo que acontece nos países, mesmo maiores impérios, ainda está sob o controle de Deus. Hoje em dia vemos falar sobre grandes líderes mundiais, mas precisamos saber e reconhecer que Deus está no controle deles também. Deus pode mudar abruptamente tudo aquilo que está existindo em nossos dias. E Deus estabeleceu também objetivos para o mundo como um todo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Então Deus determinou já um dia em que há de julgar o mundo. Vai haver o julgamento dos exércitos do anticristo, vai haver o julgamento das nações, Mateus capítulo 25, verso 31 em diante, haverá também o juízo final. Então tudo isso já está determinado por Deus. Ninguém e nem uma potência mundial pode pensar que está totalmente livre para fazer aquilo que deseja fazer. Agora, o nosso tema é o tempo em que vivemos. Existem alguns aspectos que são muito importantes a serem considerados para a época em que nós, como cristãos, estamos vivendo hoje. Existem propósitos com isso também. Então, há alguns fatos muito importantes que precisamos considerar. Em primeiro lugar, é importante identificar o tempo. Jesus falou para as autoridades religiosas e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do oriente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir esse tempo? Então o povo no tempo de Jesus
não sabia discernir o que realmente estava se passando naquela época. E isso era um sinal de hipocrisia, não tinham se ocupado o suficiente em interpretar as Escrituras Sagradas nesse aspecto. Já temos um exemplo muito lindo na vida de Davi, a sabedoria que Davi teve ao montar a sua equipe de governo. Ele designou pessoas para várias áreas do seu governo. E lemos então em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, e dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Veja que destros na ciência dos tempos. Eles sabiam identificar exatamente o que estava se passando na sua época e sabiam orientar o povo de Israel como devia proceder em cada época. Isso é um aspecto muito importante, esse discernimento espiritual, analisando os acontecimentos do mundo e da região onde vivemos dentro dos princípios bíblicos e poder orientar o povo de Deus como agir dentro desta situação. Havia sempre uma grande diferença entre os falsos e os verdadeiros profetas. Havia uma luta entre eles. Temos, por exemplo, a respeito de Isaías, Ananias: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia depois de passados 2 anos completos. Eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Então, essa era a falsa interpretação de Ananias. Ele disse que o cativeiro iria demorar apenas 2 anos ou 3 anos, então estaria tudo resolvido. Mas Jeremias havia profetizado que iria demorar 70 anos. Então, sempre há os que fazem uma interpretação errada e há pessoas que, conhecendo, examinando a Bíblia, fazem uma interpretação correta dos fatos que estão ocorrendo. E por isso é muito importante que haja pessoas com discernimento. Em segundo lugar, é muito importante para a pessoa detectar os perigos nesse tempo em que vivemos. O apóstolo Paulo escreveu: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. 2 Timóteo 3, 1 e 2. E no verso 4, capítulo 4, verso 3, nós lemos: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É impressionante quantas cenas terríveis estão se passando hoje em igrejas chamadas evangélicas. Por exemplo, aqui, a depilação pública de mulheres para que possam receber o Espírito Santo. Algo inimaginável há anos atrás. E a situação está ficando cada dia pior. É lamentável o que a gente vê acontecendo. Também na área da política e justiça social. Hoje em dia se procura, conforme mostra esse documento, aprovar que roubo por necessidade até certo valor não pode ser considerado crime. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, multiplicação da iniquidade. Vemos isso acontecendo em larga escala hoje em dia. E por isso precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo. Então, roubo por necessidade legalizada. Em terceiro lugar, é muito importante que saibamos remir o tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A pessoa que segue a Cristo, que ama o Senhor Jesus, deve saber como aproveitar bem esse tempo,
Remir o tempo significa resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Devemos ter as prioridades corretas em nossos dias para realmente cumprir a missão que Deus nos tem dada. Eu lembro muitas vezes do testemunho de John Harper. Ele estava no navio Titanic junto com a sua filha. Podia ter pegado um barco salva-vida, por estar acompanhado por uma criança, mas ele entregou essa criança aos cuidados de outras pessoas e ele mesmo passou a trabalhar evangelizando nas últimas horas da sua vida. Mesmo lá no mar, já sendo arrastado pelas ondas, ele ainda gritou para o homem: "Você já é salvo?" O homem disse: "Não." Ele disse então: "Crê no Senhor Jesus, será salvo." E assim aconteceu 3 vezes e finalmente John Harper também desapareceu debaixo das ondas e faleceu. Mas esse homem foi salvo. Ele deu depois do Canadá testemunho dizendo que ele era a última conversa de John Harper. Mesmo na hora do perigo da morte, ele ainda estava sendo evangelizado. O que nós fazemos nesse tempo que está se aproximando? O mundo está indo rapidamente para um governo do anticristo, de domínio total. Saiu hoje já em noticiários, em notícias, que hoje seria o primeiro dia da nova ordem mundial. Sabemos que essa nova ordem mundial não vai ser instalada de um dia para outro. É um processo que envolve interesses e luta de políticos também. Mas está rapidamente sendo encaminhado tudo, e uma das evidências é o grande reset, o grande reinício do sistema monetário internacional. Isso está mudando rapidamente no mundo inteiro. Tudo está mudando. E podemos saber que o mundo de amanhã não vai ser o mesmo de hoje. Nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias, aconteceram fatos de tremenda importância na área profética que nós encontramos na Bíblia. E precisamos estar muito atentos. Não vou entrar hoje em detalhes sobre isso. Pretendo, na continuação desses estudos, falar sobre os desafios da igreja nos tempos finais. Mas hoje queremos lembrar, é importante detectar o tempo que estamos vivendo e aproveitar esse tempo para servir ao Senhor. Quanto tempo ainda nos resta? Não sabemos. A Bíblia diz: "Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne." Falando sobre esses tempos finais, devemos ter essa visão. Ainda arrebatar alguns que estão em dúvida, estão indo para o lago de fogo eterno, para que sejam salvos também. 2 Pedro 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas alongânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A nossa maior missão é evangelizar, levar a pessoa para o conhecimento do Evangelho, para que se possa converter. Como já falei, o nosso próximo tema é desafios da igreja nos tempos finais. Queremos, a partir do próximo estudo, entrar em vários desses desafios, sempre considerando estamos indo rapidamente para um governo mundial totalitário, o governo do anticristo. Todo mundo vai mudar completamente, como está mudando diariamente a situação do mundo. E nós, como cristãos, temos uma missão a cumprir e devemos cumpri-la com integridade. Muito obrigado a todos que assistiram e que Deus possa nos usar para cumprir a missão que Ele nos deu. Mais importante do que a área econômica, do que a área política, é a missão que Deus nos tem dado. Sejamos fiéis em servir ao Senhor. Amém.